Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então quem não é inscrito, peço que se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles, ok? Dê um like, comente aí abaixo alguma coisa e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Vou comentar algo com vocês que já tem me incomodado há muitos anos e esse assunto eu tenho falado bastante com as pessoas que estão próximas de mim. Vou comentar com vocês também, espero que ajude todos vocês, ok? Vou falar desse assunto não porque sou superior aos melhores cristãos deste mundo, mas porque me incomoda muito saber que falhamos com Deus e fica por isso mesmo. Não observamos os detalhes da vida com Deus, por isso falhamos com Ele. Não somos honestos em dizer que somos relaxados quando o assunto é Deus e bem aplicados quando o assunto é prazer terreno. Então é isso, não sou melhor que os cristãos mais obedientes da face da terra, mas estou na caminhada tentando subir um degrau por dia. Não para me gabar, mas porque quero obedecer a Deus, mesmo sabendo que vou desagradar aos homens. Agora é o porquê tem me incomodado muito. Olha só, gente, quase todos os cristãos têm uma Bíblia e dizem acreditar nela e nos mandamentos de Deus. Porém, muitas vezes a Bíblia é apenas um livro na estante e desses livros, a Bíblia às vezes é o menos lido. Falamos que acreditamos em Deus, mas muitas vezes falamos da boca para fora e não acreditamos no que falamos. Ou só falamos que acreditamos porque somos religiosos, pois nossas atitudes não condizem com os nossos atos. Isso tem me incomodado demais, gente, por isso eu queria compartilhar com vocês. Eu acho muito estranho a forma em que a maioria de nós leva a vida com Deus. Todos nós somos filhos e sabemos que os filhos têm que obedecer aos pais. Quando o pai pede ao filho para fazer algo, o filho sabe que deve fazer, pois se não fizer, receberá uma correção. Nós não estamos levando muito a sério quando a Bíblia diz que somos filhos de Deus, logo Deus é nosso Pai, e se Ele der uma ordem e nós prometermos a Ele, teremos que cumprir ou seremos castigados também. Quem acredita na Bíblia sabe que ela é o manual para o caminho certo, é o manual do cristão. Então, precisa obedecer ao que ela diz. E nós estamos deixando de lado a verdade que deveríamos acreditar, né? E acreditando muito mais em escritores que não foram inspirados por Deus. Ou nós cremos na Bíblia e fazemos o uso do estudo dela, ou não acreditamos no que falamos. São só falas de um religioso e o Senhor não aprova a religiosidade. Talvez porque ouvimos muito mais sobre a graça de Deus e menos sobre a obediência a Deus, nós perdemos o temor a Ele. E por não estudarmos as Escrituras, não aprendemos que Deus não é só amor, né? Não aprendemos que Ele é também justiça. Deixamos de acreditar naquele que castiga. Perdemos o medo de quem pode matar a alma, tendo muito mais medo dos homens do que de Deus, por isso não obedecemos. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A palavra, tem 3 palavras aqui que nós usamos bastante no nosso dia a dia. Então, essas palavras acreditar, confiar e fé são palavras para expressar a nossa confiança em Deus, mas muitas vezes só falamos por falar, porque de fato não acreditamos no que falamos. Nós obedecemos aos nossos superiores por medo ou por interesses próprios. Qualquer pessoa, seja ela pobre ou rica, tem alguém como seu superior. As crianças têm os seus pais, os professores, os irmãos mais velhos. E os adultos não é diferente. Todos têm alguém a quem deve obedecer ou prestar contas. Obedecemos aos nossos chefes e não os desrespeitamos por medo de perder a nossa fonte de renda ou por sermos castigados.
Com Deus é bem diferente. A maioria das pessoas não leva muito a sério, mesmo sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele castiga. Mentimos muitas vezes, desobedecemos suas ordens, fazemos o que Ele não nos pediu para fazer e deixamos de fazer o que é para ser feito, ou seja, o que Ele nos pediu. Não acreditamos que Ele vê tudo o que fazemos e nem que um dia nós prestaremos conta dos nossos atos. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Eu tenho tentado corrigir esse erro em mim, pois importa mais agradar a Deus que aos homens. Atos 5:29 diz isso. Mas não é dessa forma que a maioria pensa. Os interesses falam bem mais altos. Então, muitos tentam agradar mais aos homens que a Deus. Já há algum tempo me esforço para não falhar com Deus. Tento meditar na Bíblia e orar para aprender mais todos os dias, aprender de Deus. Mesmo estando em férias, eu não deixo de estar com Deus. E tenho experiência própria sobre os tempos em que eu viajava de férias e não orava, não lia a Bíblia. Então eu voltava para casa super cansada e com uma sensação que me faltava algo. Depois eu me sentia muito mal, pois Deus tinha me proporcionado momentos tão bons e eu nem sequer parei para conversar com Ele. E sendo cristã, me sentia como a pior pessoa da face da terra, por não ter tirado um tempo com Deus em muitos dias de férias. Pela graça de Deus, aprendi a lição e todos os dias eu estou tentando, corrigir esse meu erro. Então, todos os dias eu estando em viagem ou estando em algum lugar, seja o que for, eu tiro um lugarzinho ali, separo um lugarzinho, na verdade, para ter o meu devocional com o Senhor. Se eu estiver na praia, na sombra ali ou no sol, eu leio a Bíblia. Depois eu vou para um lugar separado, mais reservado das pessoas e fico ali a sós com Deus. Eu oro, sinto a presença dele, choro, canto e depois fico apreciando a natureza, tudo aquilo que Deus criou. Assim eu volto das férias e me sinto completa. Quando fico de férias na casa das pessoas, procuro um lugar para orar. Quando não consigo, peço o dono da casa licença e permissão para eu orar um pouquinho no quarto deles. Eu tento fazer isso sem eles saberem. Mas se não tem jeito, eu tenho que pedir, fulano, deixa eu orar um pouquinho ali no seu quarto, ter um tempinho a sós, porque às vezes a casa tá cheia. E quando saio do quarto, caso as pessoas estiverem agitadas, então eu consigo ficar calma e tomar a melhor decisão, porque eu já orei, já meditei na palavra do Senhor. Porque férias também tem tumulto, gente? Vira e mexe, tem alguma coisinha. Em casa ou de férias, há dias em que eu acordo agitada e não consigo parar e me concentrar na oração. Então, caminho sozinha, chamo Deus para ir comigo nessa caminhada. Vou conversando com Ele e volto bem melhor. E no outro dia, parece que tudo volta ao normal. Glória a Deus, não ficamos agitados todos os dias, Então, gente, é isso. Não acordamos agitado todos os dias. Então, vou me adequando à minha realidade. Porém, não quero deixar de ter o meu tempo com Deus. Deus quer que sejamos sinceros com Ele, sem mentiras, sem o orgulho, pensando que somos bons o suficientes a ponto de não precisarmos dele. Precisamos reconhecer que nunca seremos bons o bastante e que somos falhos, sim. Então, precisamos dele. É todos os dias, não é de vez em quando, lá uma vez ou outra, Quando acontece algum imprevisto, no momento em que eu vou orar, eu falo assim com o Senhor: Senhor, hoje surgiu um imprevisto, então não posso orar agora. Ou porque estou atrasada ou cheio de outras coisas para fazer, mas logo em seguida eu vou parar e vou orar. Isso não pode acontecer todos os dias. E claro que não acontece todos os dias, Nós às vezes inventamos desculpa que não temos tempo. Então, mas antes quero falar para vocês que eu não separava um tempo a sós com Deus. A correria, a falta de rotina não me deixava parar e orar, meditar com o Senhor. Deus quer que sejamos sinceros e verdadeiros com Ele e nós não somos sinceros com Deus. Temos que parar de dar desculpas que não temos tempo para Deus, pois Ele permite os imprevistos sim.
mas Ele dá condição para nós cumprirmos os nossos compromissos. Fazemos tantas coisas, trabalhamos, conquistamos, temos tempo para tudo que achamos essencial. Para isso nós temos tempo, mas nem tudo sai como queremos. Algumas coisas não dão certo e então ficamos bravos. Dando certo as coisas ou não, nós muitas vezes esquecemos de tirar um tempo para estar com Deus, ou não levamos muito a sério por Deus ser invisível aos nossos olhos, esquecendo que Ele nos vê, está nos vendo o tempo todo, ou por não acreditar que teremos que prestar contas a Ele dos nossos atos um dia. Mentimos quando não cumprimos com o que falamos. Se falamos que cremos na Bíblia, devemos lê-la e aplicarmos na prática em nossas vidas cada dia e tentar melhorar essa comunhão com Ele, um dia após o outro, não é de uma só vez. Não conseguiremos todos os dias fazer tudo certinho, inclusive ter um tempo de qualidade com Deus. Um acidente é acidente, acontece de vez em quando e não todos os dias. Imprevistos também, porém, tem se tornado cada vez mais rotineiro a desobediência e a falta de compromisso com Deus na vida dos cristãos. A maioria nem acredita mais que Deus castiga. Vivem apenas com lembranças da graça e se esquecem que Deus também é justo e cumpre o que Ele falou através da palavra dele. Todos os dias, não se lembrar de falar com Deus ou nunca ter tempo para falar com Ele, não obedecer e deixar de fazer o que Ele nos manda, isso não é esquecimento, vai me desculpar, e nem falta de tempo, é desinteresse mesmo. Isso é não sentir falta nem necessidade de ter uma comunhão maravilhosa com o nosso melhor amigo. Assim como amamos estar com os nossos amigos e fazemos um montão de coisas prazerosas, precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é o único amigo verdadeiro e nós estamos priorizando qualquer outra coisa ou pessoa antes de Deus. Será que amamos mesmo o Senhor? Será que realmente acreditamos na Bíblia? Ou não acreditamos no que falamos? Porque falamos que acreditamos, né? Quem ama prefere estar perto do seu amado mais do que com os outros ou fazendo outras coisas. Quem ama termina o seu trabalho rapidinho, termina os seus afazeres e logo corre para os braços do amado. Amar a Deus, obedecê-lo, pelo menos tentar, nós temos que fazer isso, amar a Deus, ou pelo menos tentar obedecer a Ele, se esforçando todos os dias para ser obediente. Se Deus não for a nossa prioridade, não será fácil tirar um tempo para Ele. Vou repetir mais uma vez. Se Deus não for a nossa prioridade, não será fácil tirar um tempo para Ele. Porque nós tiramos tempo para trabalhar, para passear, divertir, viajar. Porque isso é importante. Nós priorizamos. Então, se Deus não for importante, vai ser muito difícil tirarmos um tempo para estar com Ele. Por isso que eu digo que talvez nós não acreditamos no que falamos. Falamos que acreditamos em Deus e na Bíblia, mas não agimos da forma que falamos. Mas se Deus é tão importante nas nossas vidas, como nós falamos, teremos um tempo sim para Ele. Quanto mais conhecemos do Senhor através da sua palavra, mais queremos estar com Ele. Se você não quer ficar com Ele, com Deus, é porque você ainda não conhece Ele. Você não conversa uma conversa agradável com Ele. Por isso você não sente prazeroso estar conversando com Deus. Nós trabalhamos sem querer pelo retorno financeiro. Falamos que acreditamos em Deus, mas na prática acreditamos muito mais na força do nosso braço do que em Deus. Quase todos nós passamos horas e mais horas correndo atrás do dinheiro e nem sequer tiramos uma horinha, um minutinho para buscar a Deus. Então não acreditamos no que falamos, só falamos que acreditamos. Não acreditamos que Deus é quem nos sustenta. Precisamos trabalhar sim, e isso é bíblico, porém não devemos ser escravos do trabalho. Quanto mais vivemos momentos de qualidade com Deus, mais tempo queremos estar com Ele. Não importa quantas horas ou minutos, se for um tempinho ou um tempão de qualidade, será o suficiente para nós termos um tempo de
de comunhão, de intimidade com o Senhor. O tempo pode ser pequeno ou grande com o Senhor. Se for um tempo de qualidade, vai ser o suficiente para nós aguentarmos o resto do dia. Esse tempo de qualidade que eu estou falando com Deus requer desligar-se por completo do mundo, do trabalho, largar o celular longe de você, aproveitar o máximo dos minutos que se tem, sem perder tempo, sem se distrair, ter um momento com Deus todos os dias, um tempo de qualidade, é o que nós precisamos e não tem conversa, gente. Quem é crente é assim, isso tem me incomodado. Como amaremos a Deus se nós não conseguimos amar o nosso irmão que vemos? 1 João 4,20. Amamos o nosso irmão não porque somos bons, mas porque obedecemos. Não porque somos a pessoa mais excelente, ok? Não vemos Deus, então amar a Deus, amar a Ele, é ter fé e acreditar que Ele existe e que Ele está do nosso lado, nos observando. Ou seja, amar a Deus vai ser mais difícil, porque nós não estamos vendo, nós não conseguimos amar o nosso irmão que vemos, então aquele que nós não vemos, que é Deus, vai ser mais difícil. Então precisamos ter fé, acreditar que Ele está perto de nós e que Ele está nos observando. Hebreus 11:6. Se amar o nosso irmão não é fácil, amar a Deus precisará de muito mais do que isso, ter fé e dedicação na oração e no estudo da palavra dele. Eu tenho um horário para conversar com Deus, gosto sempre pela manhã. Quem me ouve aí nos meus vídeos sabe que eu falo isso sempre. Antes dos meus afazeres é o meu momento com Deus preferido. Mas há dias em que não dá. Nesses dias eu marco outro horário com Deus e me esforço para cumprir esse horário com Ele. Eu converso com Deus como converso como uma pessoa normal, sem ficar impostando a minha voz, inventando muita coisa. Amo orar sozinha, pois assim ninguém me critica pelo jeito que eu converso com Deus, porque Deus é meu amigo querido. Não tenho formalidade nas minhas orações, e sim muito respeito por Deus, porque além de Deus, Ele é o meu melhor amigo. Então eu tenho respeito nas minhas conversas com Ele, mas não fico inventando muita coisa. Então quando surge um imprevisto, que é um impossível, não acontece todos os dias, né? Eu falo com Deus: Senhor, eu não posso ter o meu tempo de conversa contigo do jeito que eu gosto. Então eu vou resolver essa situação que me apareceu, pois ela é muito urgente, e eu volto já para nós conversarmos. Quero relatar que converso com Deus todos os dias, toda hora, no meu trabalho, fazendo qualquer coisa. Sempre estou trabalhando e conversando com Ele como se estivesse uma pessoa de carne e osso do meu lado. Mas aquele tempo de qualidade eu só tenho quando eu me aquieto no meu quarto a sós com meu melhor amigo. Essa é a maneira certa de estar com Deus, no seu secreto, na intimidade com Ele, se desligar de todas as coisas. Então é dessa forma, gente. Não adianta falar, todo dia eu converso com Ele. Não, tem que parar um tempo e conversar com Ele. E foi isso que me aconteceu hoje. Eu acordei, meditei um bom tempo na palavra do Senhor e foi muito proveitoso para mim. Mas surgiu um imprevisto na hora que eu ia orar. Então eu falei: Senhor, me ajuda a resolver tudo para que eu volte e possa conversar melhor contigo. Falei assim com Ele, saí e fui resolver o meu imprevisto, que era urgente e não era mais importante do que conversar com Deus, mas era algo que tinha que ser feito naquele momento. Fui sincera com Ele: Senhor, vou lá, vou resolver e volto logo. Igual nós falamos com uma pessoa importante para nós, com o nosso chefe e por aí vai, tá, gente? Há imprevistos que não dá para esperar, então teremos que resolver, mas não devemos nos esquecer de voltar e ter o nosso momento com Deus. Falei que ia voltar, então tenho que voltar. Acabei fazendo o que eu tinha que fazer e o telefone tocou bem na hora que eu ia orar. E quem que era? Minha mamãe querida. Eu falei assim: Deus, eu preciso atendê-la, porque eu não converso com a minha mãe todos os dias. Nós não temos esse tempo, então eu vou atender, Senhor, mas logo em seguida eu vou voltar. Atendi a minha mãe, conversei com ela e logo em seguida fui conversar com Deus, como eu prometi, porque eu não podia ficar como mentirosa, prometendo algo para o meu pai e não cumprir. Isso é muito sério, gente. Você todo dia fala com Deus e não cumpre. Cuidado, você está mentindo. O Senhor vai castigar você, o Senhor vai puxar a sua orelha.
Ele me deu a condição de resolver o imprevisto. Então, eu cumpri com a promessa de voltar e estar com ele. E foi tão bom. Quando eu fui para o quarto, orei, conversei com o Senhor, eu saí de lá toda avivada, animada e continuei a minha luta do dia, do trabalho, que não acaba nunca, né? Muitas vezes não é assim que a maioria dos cristãos faz, pois quase todos passam dias e dias sem ler o manual do cristão, que é a Bíblia, e diz que é crente, né? E sem tirar um tempo para Deus. O dia inteiro trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas não tira um minuto para conversar, ter um tempo de qualidade com o Senhor. Esses crentes que eu estou falando só ora rapidinho na hora de comer, na hora de dormir, porque são religiosos, mas não são obedientes à palavra de Deus, porque se obedecesse, ia parar para orar e estudar a palavra do Senhor. Esses crentes vivem falando que estão na correria e não tem tempo nem para orar, mas para correr atrás do dinheiro e de tudo aquilo que ele precisa e que ele acha bom, ele tem tempo. Ele tem tempo de viajar, tem tempo de passear, para as outras coisas que ele gosta, que são prazerosas e nós precisamos sim. Tem tempo. E para Deus, ele não tem tempo. Ele fala, eu trabalho porque eu preciso, eu viajo, eu divirto porque eu preciso. E Deus, você não precisa dele? Eu não preciso de Deus? A maioria só se volta para Deus quando tudo deu errado. Não devemos orar só quando temos um problema. Quando conseguimos ter um problema ali, não conseguimos resolver, que vamos orar? Não, precisamos de orar todos os dias. Estou falando isso aqui mais uma vez em nome de Jesus, me entendam. Não estou falando porque eu sou a mulher mais perfeita da face da terra, porque eu sou uma crente que já cheguei no nível superior aos melhores crentes da face da terra, aos crentes mais obedientes. Não, tá? Estou deixando bem claro, não sou essa pessoa e nunca chegarei à perfeição aqui nessa terra. Só vou chegar à perfeição quando eu estiver com o Pai. Mas eu estou te dando um toque. Contei as minhas experiências, volte o vídeo, assista de novo o que eu falei. Eu já fui uma pessoa que não orava. Quando os meus filhos eram bem pequenininhos, eu não orava e eu não lia a Bíblia, eu viajava, fazia as coisas e ficava ali de boa, só ir na igreja, para mim estava bom. Só que, graças ao bom Deus, mais ou menos quando a minha filhinha tinha uns 2 aninhos, o Senhor me deu um puxão de orelha e a partir de lá para cá, eu nunca mais deixei de tirar o meu momento com Deus. Seja pouco tempo ou muito tempo, na praia, fora da praia, na casa dos parentes, quando eu vou viajar, eu tiro o meu tempo com Deus e leio a Bíblia todos os dias, porque eu preciso meditar na palavra de Deus e honrar a minha palavra. Quando eu digo que eu creio no Senhor Jesus, que eu creio nas Escrituras, eu preciso ler a Bíblia e colocar em prática em mim. É por isso que o mundo está tão perdido, que as igrejas estão tão horríveis hoje, não se prega a verdade, não fala que o Senhor castiga, não fala que temos que ser obediente, só fica falando da graça e do amor. Sim, Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericordioso, por isso que estamos aqui, por isso que Ele não nos matou ainda, porque Deus é graça, porque Deus é misericórdia, mas Ele castiga também, e Ele está nos vendo, está aqui do meu lado agora me vendo, está aí vendo você. Cuidado com o que você está fazendo, dizendo que é cristão e não cumpre a palavra do Senhor. Cuidado, Cristiane, com o que você está dizendo. Se você não fazer, o Senhor vai cobrar de você. Tá bom? Espero ter abençoado vocês. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com as pessoas e tchau!